Boa noite a todos. Ai, ai. Você é rápida, viu? Nó, você consegue ser mais rápida que eu. Ai, Jesus. Boa noite. Hoje eu tô começando a live mais cedo. Você falando me ajuda demais. Ajuda muito porque às vezes, né, pena que vou ter que sair de 18h30. Ô, Dora, mas você vai voltar ou você tem compromisso? Aqui, esse horário aí, pode ser que eu ainda esteja aqui, entendeu? Porque foi ontem mesmo, ontem mesmo, com a live da... Ah, esqueci o nome dela, gente. A Érica. Acho que foi 3 horas de live, 3 ou 3 e pouco. Ei, Fabi, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos que estão chegando. Sejam bem-vindos. Quem já quiser fazer a pergunta, pode fazer. Ei, Esther. Não estou recebendo a notificação das lives. Fabi, você não é a primeira pessoa que fala isso, não. Se você depois quiser, clica e eu sempre direciono o link para lá. Porque muita gente já falou a respeito disso. Aí uma menina tinha comentado aqui na live que às vezes, com rapidez, né? Se você... A Dora já entrou segundos que eu já mandei lá no grupo, mas de qualquer forma estou começando agora. E você, tá bem? Como que foi o seu dia? Como que está indo? Como está, né, a sua semana? Vou enviar alguns convites. Ontem eu fiz a live junto com a Erika. Gente, que live gostosa. Eu gosto muito da comunicação da Erika. Ela é muito direta ao ponto. É direta ao ponto, porque aí você já começa a praticar. Ei, Mai, tudo bem? Boa noite. Eu esqueci o nome dela, acho que foi a Sandra. Comentou que manifestou. O que era mesmo? Eu não sei se era xuxinha de cabelo, enfim. E aí depois foi uma lasanha, mas ela falou assim, gente, isso é coisa pequena, mas não é pequeno. Não tem nada que é pequeno ou grande. Mas de qualquer forma, você decidiu estar colhendo isso. Como que a gente só decide aqui no interno e a gente começa a ver, né? Se a gente não reage, claro, a gente vê essa manifestação assim, ó, nítido. Aí quantas vezes, assim, bem no início, quando eu, né, quando eu fazia quando eu ainda faço nessas decisões conscientes, mas eu ficava assim, bem, gente do céu, eu decidi isso aqui há dias atrás. Ah, não, isso aqui foi ontem, isso aqui foi agora. E eu já cocriei, entendeu? Então, assim, e é só que temos que usar esse poder, porque se a gente não tá usando ao nosso favor, a gente tá usando contra a gente. Como assim, Ana? Escolha inconsciente, de acordo com seus medos, de acordo com seus traumas, de acordo com as suas crenças limitantes. E você vai ver no seu externo isso se concretizar. Já está feito, e na hora que acontece, fala, gente, eu que criei isso aqui. Olha, eu decidi isso aqui agora. Olha como que já aconteceu. Eu só pensei. Tem gente que fala assim, Ana, tem hora que eu só penso. E o negócio é que a gente tem, né? Porque tem, né, como solução resolver. E a gente não dava atenção para nossa consciência, né? A gente não sabe desse conhecimento e tá passando conflitos em casa, tá tendo desafio e assim, já tá desistindo. Quantas pessoas que já desistiram do sonho? Não é uma nem duas. Quantas está no mesmo lugar? Nós estamos no mês de junho, então assim, meio do ano já. Para o final do ano é logo ali. Então muitas pessoas acreditam que não, isso aqui é para... Então as pessoas começam a conformar.
achar que isso ali é normal, mas não é. Se está te trazendo conflito, não é normal. Se está te incomodando, não é normal. Você pode mudar. Isso se aplica a qualquer área da sua vida. É financeiro, né, no emprego e não é reconhecido. Acredita que se largar esse emprego não vai conseguir um outro, porque já está há muito tempo nessa empresa, então assim, é mais fácil conviver com isso, é mais fácil de aceitar esse não reconhecimento do que ficar procurando, porque eu não sei nem fazer mais entrevista. Você não está sendo valorizado ou valorizado. Por que você está aguentando isso? E às vezes a pessoa quer ter o próprio negócio dela ou dele. O sonho, meu sonho é ter vivendo esses sonhos. Porque os seus medos, o que faz você não viver os seus sonhos são os seus medos. O medo paralisa. O medo, ele trava tudo e fala assim, cara, chega, eu vou contra esse medo e vou investir no meu sonho. Você estava assim, já tinha olhado tudo. Vamos dar um exemplo à pessoa que quer ter o próprio negócio dela. Já estava tudo, já olhou orçamento de material, já olhou orçamento de... Já olhou como fazer isso e eu vou começar a viver a vida dos meus sonhos e desiste. Porque o medo é 10 anos, 15 anos aí, você tá segura aqui. Se tiver uma crise, você tá segura. Então, assim, a pessoa fica aguentando e a pessoa vai trabalhar no automático. Não é nem porque já é automático, o corpo já acostumou a acordar, não precisa nem mais despertador. Vive aquela história ali, aquele mesmo, como que fala? Aquela rotina ali do mesmo jeito. E não vai feliz. Não é a mente, falo pra você assim. Você não tem possibilidade de ter sonho, é ter uma moto que vai te facilitar. Essa moto, a moto já está disponível para você. É tudo decisão. É decisão. A nossa vida é o tempo todo nós estamos tomando decisões, fazendo escolha. Não tem como eu ter essa moto e você escolher acreditar, de fato você não vai ter. Então assim, Ana, mas você não tem noção de como que tá acontecendo aqui com a minha vida. Mas eu sei que basta uma decisão, você começa a ter essa, está decidindo inconsciente, fazendo escolha inconsciente. E você vai acreditar na sua mente, e sua mente falando assim, deixa para o ano que vem, quando você tiver tudo pago, tudo normalizado, deixa para o ano que vem. Esse ano que vem, a pessoa começa a acreditar, fala assim, vou fazer o mês que vem. Eu senti vontade de comprar uma roupa hoje. Não, vou comprar o mês que vem. Vestiu a roupa e tudo, a roupa caiu perfeitamente. Não, deixa o mês que vem. Chega o mês que vem, o que acontece? Não compra. Não compra. Cada vez mais que essa pessoa vai, quarto lugar. Então, cada vez você está confirmando que você merece menos. Você sentiu vontade de agora. Você sentiu vontade de comer um japa. É agora. Você sentiu vontade de cuidar do seu cabelo. É agora. Não é o mês. Esse é o nosso agora. Se dá 18h20, se nós estivermos aqui, é o nosso próximo agora. Então, assim, quando você começa a perceber, principalmente as pessoas que têm a crença de não merecimento, você fica empolgado e tudo, e depois os seus pensamentos começam a vir com intensidade para você começar nada. Já olhou o salão, já fez o teste de mecha, já olhou isso, né? Porque você sentiu essa vontade, você tá olhando para você. Aí a sua crença faz com que você comece a olhar o preço. Fala assim, não, mas isso, meu cabelo não vale R$800, não. Não, esse profissional tá cobrando muito caro. Não, pelo amor de Deus. Aí você vai no próximo, do lado, ou que seja dentro do bairro, enfim. Dá uma diferença aí de R$200, R$300. Qual que é o seu comportamento quando você vai se você vai, né? Porque vai nesse segundo salão, né? Que deu uma diferença de R$200, R$300. Você se sente tranquila na cadeira? Pelo contrário. Você traz ali uma foto ali da referência que você quer, mas a diferença deu tanto, você fica assim, meu Deus, será que vai dar certo? Será que ele vai seguir essa referência aqui? Mas aumentando e tudo. Não, aí você vai nesse segundo,
um exemplo, tá? E aí você começa a ficar tenso, porque você fica com medo do profissional não ter um produto de qualidade. Segundo, se ele vai seguir essa referência que é da foto que você fez. Então você fica aquilo, preocupada de quando você faz isso, sem perceber, porque eu mereço menos. Eu sempre mereço menos. Agora, se chegar um esposo ou um filho, ou algo do tipo assim, você, dependendo do valor, você dá para a pessoa ou compra esse presente que essa pessoa quer e você está confirmando. Aí a pessoa não entende o que está acontecendo. Por que as coisas não estão indo bem? Mas o merecimento, gente, a crença de merecimento ela é muito forte. Quando a pessoa tem a crença de merecimento, ela é muito forte. Ela consegue fazer uma movimentação na sua vida muito grande. Primeiro que você fica bem, entendeu? É sobre você, não é... É você entender que você merece o melhor. Entendeu? Então, assim, sentiu vontade? Ana, como descobrir se temos algum bloqueio? Questão da crença, Fabi, a crença limitante, é quando você tem um medo muito. Eu falo assim, porque um exemplo aqui, tá, Fabi? Vamos dar um exemplo que você decidiu algo que é uma coisa mais tranquila, aquela dúvida, mas você já sabe como você não tem que reagir, porque você é o que observa. Um medo tão intenso, eu não vou saber, tipo assim. Mas a pessoa sabe, é um medo muito intenso, é muito forte. Mesmo às vezes você fazendo uma pergunta ou só direcionando sua atenção para os pensamentos, é como se sua mente não parasse, entendeu? Mas é um medo, assim, muito forte mesmo. Eu te falo, essa do dinheiro que era difícil, né? As crenças minhas passadas lá, que nem que eu já contei a história aqui e tudo, era um medo, era assim, é incrível, eu não sei te explicar, é muito intenso. Ei, Polly, tudo bem? Boa noite, estou bem, e você? Então, é uma coisa que é para você dar um salto ou para você fazer se você não estiver atento, você acaba confirmando esse medo. Como assim? Você não age porque é muito intenso, entendeu? Isso, eu aprofundo, né? Eu faço uma pergunta específica para a pessoa e a pessoa vai falando ali no áudio e eu vou percebendo onde que tá as crenças ali, entendeu? Eu consigo identificar, não através do medo, assim, exatamente, mas é uma... Pode dar um exemplo? Por exemplo, assim, vamos supor que hoje você trabalha, como que eu te falo? Você trabalha de CLT, dá um exemplo, tá? Aí, você tem uma vontade de trabalhar para você. Vamos dar um exemplo que você tem uma vontade de trabalhar num mar. Tá um ponto de largar seu emprego, mas quando você fala assim, quando você tá para chegar a esse ponto de largar ou até pedir conta, você já até conversou com a empresa ali, a empresa não, como que é? Não vou te mandar embora não sei o que e tudo. Você, aí depois você fica olhando assim, um exemplo, né, o mercado digital. Você já sabe fazer criativo, você já sabe colocar em tráfego pago, né? Esse negócio acho que você tem que subir a campanha. É o seu sonho. Aí você vai e desiste. Deixa eu só ver aqui que a Polly falou. Não estou muito bem, tô sumido porque deixei o ego me pegar esses dias, questão de saúde. Antes de entender que era consciência, estava sentindo dores e algumas coisas ruins. Esses dias volto e tô na luta com medo. E tô na luta com medo, tentando não reagir. Você até comentou aqui, que como você tá assim, como simplesmente é um ritmo. Tá acontecendo com você, é um ritmo aí, tá? Aceita o ritmo. Aceita a circunstância, aceita o momento. Aceitar que eu falo não é de, minha vida é assim, eu vou morrer. Não, é assim, tá tudo bem, eu sei quem eu sou. Só falo assim, tá tudo bem, eu sei quem eu sou. Pro ego, não, eu te falo, proativa, né? Então, talvez esse momento que você está mais tranquila, pode ser que está mexendo um pouco com você, porque você quer estar na ativa, ao mesmo tempo você eu sei quem eu sou, quem eu decidi, já está feito, e aí você se permite, às vezes você precisa descansar mais, entendeu? Eu não sei se fez sentido para você, Polly. Que você tá podendo, então a sua mente começa, né? Então, assim, começa essa briga interna com você, entendeu? O pessoal, tap como diz o pessoal, tap. Isso virou
Como que fala? Todo mundo, né? Fala tap-tap, né? Eu vejo que o meu maior desafio é usar essa palavra é me ver em um relacionamento. Começa a aceitar que você é o suficiente. Já começa por aí. Mesmo que você né, tem 5 anos, enfim, eu não sei se é o suficiente, as coisas vão acontecer natural. Entendeu? Você, se alguém entrar na sua vida, mas vai entrar uma pessoa para somar. Entendeu? Vai entrar uma pessoa para somar na sua vida. E não é, a sua felicidade não vai estar atrelada a essa pessoa, entendeu? Até a saúde ainda me pega demais. O medo vem logo antes de pensar. Mas fica tranquila. Esse vai viver e solta. Tem alguma dica, às vezes aceito algo, mas vem pra minha mente que vai demorar 1 ano. Existe o agora. Por que você tá falando que vai vir 1 ano que vem? A mente, ela não vai ter resposta para te trazer, porque só existe o agora. Entendeu? Ei, Magali, tudo bem? Boa noite. Agora é você simplesmente viver a sua vida. E você, não é tudo decisão, a nossa vida não é feita de decisão, escolhas. Então você vai decidir agora. Eu decido agora, a partir de agora, o como. Você vai agora assumir uma identidade da Priscila, que é confiante, que confia. Você vai viver a sua vida comigo. Isso aí. Dora, já volto. Tá bom, Dora. Já volto. Ô, Fabi, então, eu vou ser bem sincera com você. A minha consultoria, ela é individual, através de áudios ali pelo WhatsApp, até mesmo a pessoa, se quiser escutar, enfim. Eu preciso estar aqui atenta do outro lado, escutar bem, entender suas crenças ali, né? Eu tô ali anotando as suas crenças, não é assim, tô te respondendo aqui, você tá aí, não. Eu estou anotando as suas crenças ali, que eu estou percebendo ali. Um exemplo aqui, que são 5 pessoas. Eu ainda não consegui imaginar, entender como que para fazer isso, porque, cara, até porque a minha metodologia é o seguinte, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu estou te atendendo, né? Iniciamos aí. A segunda parte, eu vou falar, Fabi, essas são as suas crenças. São 3, 4, 5, não sei, né? Vai depender da pessoa. Vamos dar um exemplo que a Fabi tem 4 crenças. A terceira parte, eu vou aprofundar cada crença. Eu não aprofundo, eu tenho que ver escutar se não tem mais crença ali, na primeira camada ali da primeira crença, entendeu? Então, assim, eu tenho que perceber, como aconteceu com a Camila, na primeira crença que eu tava trabalhando, tinha mais 3 crenças ali, entendeu? Então, assim, para mim continuar com as outras. Enquanto a gente não aprofundar e a pessoa não entender, a gente tem que ir, vamos cavando mais, vamos cavando essas camadas, vamos passando mais vamos aprofundar mais essas camadas. Então, por isso que eu te falo assim, que o meu foco fica muito ali pra pessoa, entendeu? Foi a questão da Camila mesmo. Eu fiz uma pergunta para ela e fui aprofundando nas camadas ali, na primeira crença. Aí eu descobri que tinha mais crenças ali. Aí, na hora que eu fui passar para a segunda crença, que a gente já tinha entendido a primeira, ela praticamente me respondeu eu fui analisar que a crença central dela não era que ela imaginava, que acho que era sobre a questão de ser capaz, uma coisa assim. A crença central dela é a aprovação dos outros. Então, por isso que ela já estava repetindo a segunda crença, a terceira. Mas eu finalizo para ver se a resposta vai ser a mesma. Mas a crença central dela era a aprovação dos outros. Então, essa crença, ela estava assim, que essa era a aprovação dos outros. Aí fez todo sentido. Assim, mudou de aprofundar, sabe? Cada crença. Eu não gosto de ficar fazendo, por fazer. Até porque é uma área que eu gosto. E eu vejo que as pessoas, elas têm resultado, acho que por conta disso. Essa questão de aprofundar, entendeu? Porque cada pessoa é um processo. Uma vez, eu atendi uma gata a tempo. Porque se eu tiver que ficar com você 1
1 hora, 2 horas, 3 horas eu vou ficar enquanto eu não aprofundar essas crenças suas. Então, assim, o tempo não importa. Até porque eu sempre falo pra vocês, só minutos. Ela entendeu as crenças dela. Eu falei assim, gente, você conseguiu, foi rápido. Então, assim, não é questão do tempo, entendeu? Quer ver, amiga, aqui, Cléo? Oi, Ana. Não, quer Zé Maria? Não, ô Zé, não sou. Oi, Ana, sinto que... Pera, ô, Cléo, não apareceu o restante, mandou o restante, ou se foi o TikTok que não entregou a sua mensagem. Porque ontem aconteceu isso na live. A Kátia, você marca as consultas pelo chat. O verdinho, tá? E aí... Mas a pessoa às vezes me manda mensagem aqui no direct, tá? Pra depois conversar e me chamar lá no verdinho. Que eu não sei se... É porque, gente, vou falar com vocês. Assim, eu vou ser bem sincero com vocês. A minha primeira... Como que fala? Meio de comunicação foi o WhatsApp. Aí uma pessoa falou assim, Ana, por que você não vai no... Lá, o roxinho lá, vocês sabem qual que é. Tem de que, mas o verdinho tem que ter, que é uma forma de, né, de conversar, assim. Mas é muita rede. E às vezes a gente esquece, não é querendo... Vai ser não, não vai ser não aceita não, Sandra. Não é... Gente, tem pergunta, pode fazer. Eu não sei se a Kátia... Desculpa, esqueci de escrever o nome... Não, mas eu acho, Kátia, que vocês não dá problema. Eu não sei. Eu vou ser bem sincera com vocês. Eu vou ler essas regras pra ver se... Porque talvez isso é coisa até da pessoa, sabia? Das pessoas coletivas. Bebida. Bebida mesmo, né? Alcoólica, né? Não pode mostrar, por exemplo, ficar sem camisa. Eu acho que também não pode baixar, sei lá, tipo assim... Pra mostrar a parte, sei lá, tem algumas coisas assim. Acaba que a gente fala, porque o verdinho é a comunicação mais acessível que a gente tem pra mandar mensagem. Me notificar. Não, agora não. Então assim, mas não vai ser não. Gente, tem pergunta. Hoje eu entrei mais cedo, senti vontade de entrar mais cedo. Vamos curtir pra notificar a galera. E... isso aí é verdade. Ele é ótimo mesmo. Então, gente, como diz a Érica, né? Ontem nós tivemos uma live maravilhosa junto. Sustenta essa identidade, porque é você de agora. Não é você do passado que não tem e nem é você que vai alcançar. Porque as pessoas, quando elas decidem algo, tem algumas pessoas que ainda ficam na espera e você não tem que ficar na espera. Por que eu não tenho que ficar na espera? Porque você é de agora, do presente. Não existe nem passado nem futuro. Você não é mais a Kátia que não tem e nem a Érica. Falou da Érica, perdão. Foi a Esther fazer live com a Érica. Eu falei assim, me manda o perfil dela. Entendeu? E aí ela me mandou, eu mandei uma mensagem pra ela, falei assim, Érica, se você tiver interesse, né, porque tem gente que não gosta de fazer, né, se você tiver interesse, eu quero muito fazer uma live com você, o nosso assunto é o mesmo e tudo, eu acho que é interessante, vou fazer essa primeira live com ela, acho que foi semana passada, e eu fiquei de fazer novamente, mas aí eu esqueci de mandar mensagem, aí na segunda-feira ela foi e mandou mensagem pra fazer juntas. Porque, gente, eu vou falar por mim, tá? Isso aí da gente dá pra perceber. É isso. Porque esse conhecimento, ele liberta. Se você praticar esse conhecimento, eu, Érica, Glauco, um exemplo, Rodrigo, não sei quem, e várias pessoas que falam sobre esse assunto, se você pegar 1, 2, 3, seguir, eu não sei, se você tem só uma pessoa e praticar, não só pegar o conhecimento, você já começa a ter esses efeitos dessas novas decisões suas conscientes.
Então, a minha live eu sempre falo, e quando eu comecei, né, trazer esse assunto aqui para o TikTok, eu falei assim, gente, eu vou na prática. Ah, Ana, eu tô triste aqui na live, então agora você tá aqui na minha live, eu não aceito ninguém triste, não. Porque às vezes quando tem um estresse, ou fica com raiva de uma pessoa ali no momento ali, ou está chateada, essas emoções atrapalham o que... atrapalha ou cancela aquilo que decidiu. Não. Você é um ser humano, eu sou um ser humano, entendeu? Então, assim, mas eu sou uma pessoa que eu sempre falo e recomendo para quem quiser, que tudo é prático, o que eu faço, tá? Quando às vezes já aconteceu que eu fiquei estressado com alguma coisa, eu fiquei chateada, eu falo internamente, se eu estiver sozinha, né? Perdão. Cara, se eu tava triste, chorando, eu já tô feliz, já tô brincando. Então, assim, eu não aprofundo, eu não, como que eu falo? Intensifico. Ah, estou triste, sei lá, vou colocar. Eu só digo, está tudo bem. E eu percebo essa mudança naturalmente. Então, assim, essa questão que eu fiquei chateada ou triste no momento não cancelou o que eu decidi. Não, Ana, não cancelou, você tá falando sério, porque eu já escutei várias pessoas falando que a gente tem que ficar 24 horas por dia pensando positivo, ficar alegre, o tempo todo, com o braço. Mas a questão, que foi que eu te falei, eu digo está tudo bem. E que o pensamento, ele começa a me trazer dúvida, algum medo, algo do tipo assim, eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu decidi. Se eu decidir ter isso, meu pensamento fala assim, ele aproveita nesse momento que eu estou chateado e tudo. Ah, você não vai conseguir, você não é capaz e tudo. Eu só falo assim, eu já tenho. Não adianta você vir, porque eu já tenho. Eu sou a Ana Flávia de agora, entendeu? Por quê? O pensamento trouxe, né, alguma dúvida, algum medo, alguma insegurança, alguma ansiedade, e eu soube agir, eu não confirmei esse personagem que a minha mente trouxe. Porque eu falo muito pra vocês o seguinte, quando vocês... Ai, Ana, eu decidi que eu vou ter R$ 500 a mais, eu vou ter esse pensamento, essas emoções que não é você, diz que esses personagens falam que você não vai conseguir e que você não tem cliente, enfim, né? Tudo ao contrário do que você acreditou, e você fala assim, caramba, realmente eu não tenho. Realmente minha loja está vazia. Então você está confirmando que não tem. Por isso que você continua nesse mesmo que não tem. Você está reagindo. Manifestaram dinheiro, já manifestaram vaga de emprego, há uma menina que a Ana, nem sei se ela tá na live, é carro, porque simplesmente não reagiu. O que faz você continuar nesse lugar e você não vê a sua manifestação porque você está reagindo. Você está identificando com os pensamentos, você acredita que essas, entendeu? Então, assim, parar de reagir. Tudo muda quando você não reage. É incrível. Tudo muda quando você não reage. Então, ô milionário, agora que eu fui ver que você tá aqui, Sté. Então, assim, vocês têm um poder grande. Eu falar assim, gente, eu não sou. Falar quando parou no segundo, porque é mentira. Mas ontem ela tava intenso. Ontem eu senti vontade de conversar com a minha mente. Eu tive que conversar. Porque tava muito intenso. Conversei, falei assim, mente, assim, eu falei assim, isso aqui é o meu passado. Isso aqui é o que eu criei, mas isso aqui é meu passado. Agora eu já decidi. E eu já estou na realidade que eu quero. Então, assim, aí a mente foi silenciando. E eu trazendo dúvida, medo, insegurança, ansiedade, tudo. Eu me distraio. Então vai ver um vídeo. Ô Ana, se eu mexer nas minhas plantas, eu me distraio, eu fico feliz e tal. Vai lá. Ô Ana, tem isso aqui pra fazer agora. Se eu fazer isso agora, o foco é esse, você se distrair. Mudar o seu foco. Decisão. Segundo, viver o momento presente, que só tem o passado, que tem o presente, que tem o futuro, essa linha de... Mas enfim, você vai falar assim, não, só existe o agora. E quando você perceber que a sua mente está te perturbando muito, só faz uma pergunta o seguinte, eu tenho algum problema agora?
problema agora? Você está preocupado que tá? É sobre o e-book. Provavelmente você deve estar na live que você me mandou agora. Após a live, eu vou e te envio o e-book, tá? Ou você pode ir diretamente comigo, ou se você quiser clicar no link da bio. É muitas redes sociais. Às vezes a conta, ela vai vencer daqui 3 dias. Aí a mente fala assim, você não vai conseguir. Você não vai conseguir, você tem que pagar essa conta, você não vai conseguir. Não existe possibilidade nenhuma desse dinheiro aparecer. Não existe possibilidade nenhuma de você pagar essa conta. A mente, ela tá querendo te levar para o futuro, preocupação, frustração, ansiedade. Nenhum momento, você indo para o futuro, te trouxe benefício. Pelo contrário, ansiedade, frustração, desespero, falta. Então, quando você percebe, ei, a minha mente está querendo me jogar. Se você sentir vontade de conversar com a sua mente, conversa. Eu falo muito pra vocês, gente, que seguem a sua intuição. Ô, Cris, agora que eu fui ver assim, você foi contra a sua intuição e se deu mal. Para pra pensar. A intuição, gente, quando você tem essa intimidade com a sua intuição, ela é muito forte. Então, assim, cada vez, intuição não falha. Exatamente. Não falha. Não falha. É incrível. Nossa, nós falamos juntos, hein? É incrível. Cuida e te mostra o caminho. Agora eu te falo assim, você acha que algum momento a intuição está te trazendo sofrimento? Pelo contrário. Sempre quer o seu melhor. Agora, o ego não quer o seu melhor, não. Quer que você fica preso a controlar. Aí perde força, perde energia. Ô, Ana, mas eu vou te falar, eu tenho dificuldade de viver o momento presente. Então aceita que você é a pessoa de agora. Decide, a partir de agora, eu sou uma pessoa que vive o momento presente. Não é tudo decisão? Então agora você assumiu essa identidade. E eu estou indo ou para o passado. Quando eu vou para o passado, eu percebo. E quando eu vou para o futuro, eu percebo. Tá vendo a diferença? Não fica nenhum nem outro. Porque antes você era a pessoa que ficava... Eu era coisa ruim sempre. Antes você ficava no passado, te gerava tristeza, culpa, lembrando por que você não fez isso nesse dia, por que não aconteceu isso e tudo. Ou então, né? Eu sempre falo pensamento, mente, ego, porque cada pessoa identifica, né? De alguma maneira, né? Entende de alguma maneira, né? Quando você fica ali no futuro, você não consegue observar as oportunidades que estão disponíveis para você no presente. E além que a sua gratidão pelos consegue guiar você, comunicar com você, se você estiver ou no passado ou no futuro, não tem como. A intuição é de agora. Porque a intuição, para quem tem dúvidas sobre a intuição, é o seguinte, algo. Então não tem como você estar no futuro. Como que você vai estar no futuro e a intuição vai guiar você? Se é uma vontade no momento, ali, naquele exato momento, no agora ali, você sente uma vontade de fazer algo. Para quem já me acompanha aqui, sabe que as minhas lives são em torno de 20 horas, só sigo. E sigo, eu vou seguir na minha intuição. Porque quando você vai sentindo essas vontades, por isso que eu falo, sentiu essa vontade e é uma informação instantânea, rápido, só faça, age imediatamente. Porque, Ana, além de ser benéfico para você, que você sabe que a sua dá, porque você está vivendo sua vida durante o dia. Então, o espaço é muito pouco para poder te trazer medo, para te trazer dúvida, desespero. Então, o seu espaço é muito pouco. E tudo que a sua intuição é... Gente, eu lembro uma vez que eu estava fazendo uma live, acho que foram 2 pessoas, do nada assistindo a live e tudo, que eu sempre falo na minha live sobre essa questão da intuição. Tem gente que fala ações inspiradas, que é a mesma coisa, tá? E a pessoa, nossa, me deu vontade de fazer um bolo aqui agora. A outra me deu vontade também. Fez a live, fez o bolo e tudo. Agora, vou fazer esse bolo agora porque
tem que fazer. Não, é diferente, você faz com vontade, não é forçado, não é na força. Então, por que eu falo para vocês seguir imediatamente? Seguir não, agir imediatamente. Porque o seu pensamento, o ego, ele vai te começar a trazer explicações para você não agir. O pensamento vem para te explicar para você não fazer, e é o espaço dele começar a te trazer dúvida, medo, insegurança, desespero, falta, ansiedade, tudo. Poder te perturbar? Lógico que não. Não tem. Então, seu dia se torna leve. Depois você vai perceber, gente, já tá... Um exemplo, já é 8 horas já? Caramba, meu dia foi rápido. Quando o dia passou rápido, né?